Pare. O que quer que você esteja fazendo agora, pare. O que eu vou dizer não é para todos que estão ouvindo, é para você. Algo aconteceu com você neste momento. E talvez você ainda não tenha palavras para traduzir, mas aqueles ao seu redor recuaram em pânico ao ver o brilho do que foi preparado para você. Eles viram a mudança. Eles sentiram a frequência diferente na sua voz, no seu silêncio e até na sua maneira de caminhar. E o medo deles é o reflexo direto de algo que você está prestes a reivindicar. Existe um motivo pelo qual tantas portas se fecharam para você recentemente, e a resposta não é o fracasso, é a proteção. Enquanto outros recuam diante do peso da sua nova estação, você está sendo convidado a avançar. Nesta nossa conversa, você vai reconhecer os 3 sinais específicos que vêm balizando o seu isolamento e entender por que a sua solidão é, na verdade, um ambiente de preparo. Vamos desvendar o padrão oculto que tem feito você lutar com as mãos vazias, apenas porque você ainda tenta carregar o que já não te serve mais. E mais importante, existe uma declaração que selará o seu entendimento sobre a sua própria identidade. E eu acredito profundamente que este é o motivo de esta mensagem ter chegado até você neste exato momento. Você tem sentido ondas súbitas de emoção sem qualquer motivo aparente, como se o seu peito estivesse expandindo para comportar algo maior do que o seu corpo físico suporta. Conversas que antes pareciam normais e seguras, agora soam vazias e distantes, como se você estivesse assistindo a um filme onde você já não reconhece o roteiro. Você tem acordado sempre no mesmo horário da madrugada, como se um chamado silencioso estivesse sendo feito, esperando apenas que você esteja desperto para ouvir. E esses números que insistem em aparecer em lugares que não possuem ligação alguma, eles não são coincidência. Eles são pontos de balizamento. Tudo isso não é um problema. Não é um desequilíbrio. É calibração. O seu cansaço não é... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Cansaço não é falta de energia, é o ajuste de quem está mudando de frequência. O afastamento das pessoas que não suportaram ver o que Deus preparou para você não é uma perda, é um alinhamento necessário para que o novo consiga entrar sem resistência. Se pelo menos um desses sinais tocou em você, se os seus ombros baixaram em algum momento nos últimos minutos como um sinal de reconhecimento, digite o número 1 nos comentários. Os seus dedos digitando esses números são o seu espírito dizendo sim a este instante de alinhamento. É o menor acordo que você faz, mas é real, é palpável e é o primeiro passo para a sua clareza. Digite um e volte aqui para mim. Por baixo de todos esses sinais, existe um mecanismo que você tem operado sem perceber. Você tem tentado manter de pé estruturas que já morreram, puxando cordas que não estão mais presas a nada. Você se sente exausto, não porque trabalhou demais,
mas porque gastou cada gota da sua força tentando sustentar uma versão antiga de si mesmo para uma plateia que já não consegue mais acompanhar o seu ritmo. Existe uma fundação que foi preparada para você, um pátio amplo e seguro, onde a sua alma pode finalmente descansar. Mas para entrar nesse pátio, você precisa soltar o peso do que você trouxe da estação passada. Você tem medo de deixar ir, porque acredita que se soltar o que é antigo, não sobrará nada. Mas a verdade é que, quando você solta, o que sobra é você. E você é o que sempre foi necessário. Muitos daqueles que caminhavam ao seu lado recuaram em pânico porque a luz que começou a emanar de você não é mais a luz do mundo. É a luz do que foi preparado. E eles não suportaram o brilho da sua nova estação. Eles tentaram te puxar para o nível onde você operava antes, mas o seu espírito já tinha se deslocado para uma fundação mais alta. Você percebe agora que a sua dor de cabeça, a sua insônia e o peso nos ombros não eram sintomas de doença, eram apenas a resistência do que precisava ser deixado para trás. Você tentou sustentar o que já não tinha vida, insistiu em regar uma planta que já tinha secado apenas por uma questão de lealdade ao passado, mas a verdade é que o seu compromisso com o futuro exige uma desobediência sagrada ao que te mantém estagnado. Imagine agora um pátio imenso, um espaço sagrado que foi desenhado especificamente para suas necessidades mais profundas, um lugar de paz, de fartura e de clareza absoluta. Para que você conseguisse chegar até a entrada deste pátio, você precisou caminhar através de uma névoa densa de expectativas alheias, carregando mochilas cheias de responsabilidades que nunca foram suas, carregando o peso de medos que foram herdados de gerações que não sabiam o que era a liberdade. Enquanto você carregava essas pedras, você não conseguia enxergar a beleza do caminho. Agora, a clareza começa a se instalar. O pátio está logo ali, à vista, mas o acesso exige que você largue o que está nas suas mãos. Você não entra no novo carregando os escombros do antigo. Você entra despido, leve e pronto para o que está selado. Respire fundo comigo agora. Deixe o ar percorrer cada fibra do seu ser e perceba como essa verdade se assenta na parte mais íntima do seu coração. Se alguma coisa dentro de você acabou de se selar, se a imagem que eu te mostrei caiu num lugar que você não consegue explicar e você sente uma paz súbita, digite as palavras "Estou pronto" nos comentários. Deixe o reconhecimento selar onde acabou de pousar. O ato de digitar essas palavras torna a testemunha permanente no seu próprio registro, consolidando o que foi revelado aqui hoje. Digite e volte aqui para mim. Esse cansaço que você sente não é um defeito, é na verdade uma calibração. O seu corpo está se ajustando a uma voltagem de propósito muito mais alta do que aquela a que você estava acostumado. É como se os seus circuitos internos estivessem sendo preparados para suportar a energia da colheita que está por vir. Quando você para de lutar contra esse processo e aceita que o desânimo era apenas a exaustão da velha pele sendo trocada, você para de se culpar. Você entende que a sua quietude não é preguiça. É o silêncio necessário para a germinação. Você não está perdendo tempo. Você está se afinando. E enquanto você se afina, o mundo ao seu redor começa a reagir. A forma como as pessoas te olham está mudando. A forma como as portas se movem está mudando. E a sua percepção do invisível está se tornando o seu guia principal. Não tente acelerar o que está em processo de maturação. O que vem a seguir é a revelação de como você se tornou, sem esforço, exatamente quem você precisava ser para este momento. Algo aconteceu com você neste momento. Uma movimentação silenciosa que, embora difícil de nomear, trouxe uma certeza inabalável ao seu peito. Aqueles que não estavam preparados para a intensidade do que foi preparado para você simplesmente recuaram em pânico, incapazes de sustentar a frequência dessa verdade.
Eles se afastaram, porque a luz que agora emana da sua caminhada é forte demais para quem vive nas sombras do passado. Você tem sentido esse isolamento, não como uma punição, mas como uma seleção natural. Existe um propósito sagrado por trás de cada porta que se fechou, e a razão pela qual você ainda está de pé, mesmo após tantas tentativas frustradas, é que o que está sendo construído em sua vida não é feito de tijolos perecíveis, mas de intenções eternas. O contrato do que você vai receber aqui é simples, mas profundo. Você vai reconhecer os sinais sutis que têm surgido nos últimos tempos como balizas de um caminho que você finalmente começou a trilhar. Você vai identificar a origem daquele padrão repetitivo que insistia em travar o seu progresso, quase sempre ligado a uma expectativa alheia que você carregou como se fosse sua. E, acima de tudo, você vai compreender a natureza da calibração que está acontecendo agora, preparando o seu espírito para o nível de entrega que está por vir. Você tem notado mudanças que parecem não ter explicação lógica. Conversas que antes fluíam, agora parecem ecoar em um vazio, como se você estivesse falando outra língua. Você acorda, por vezes, em um horário que parece um convite insistente, um chamado para estar desperto enquanto o resto do mundo ainda dorme. Números repetidos aparecem em lugares onde a lógica não deveria encontrá-los, e embora você tente ignorar, sabe que não são coincidências. Esses sinais são confirmações de que o seu sistema interno está sendo ajustado para uma nova frequência. É o menor acordo, mas é absolutamente real. O diagnóstico é simples. Você passou anos tentando sustentar estruturas que já não possuem vida. Você puxava cordas que não estavam presas a nada, confundindo exaustão com fidelidade e esforço com merecimento. A dor que você sente não é uma falha. É apenas o resultado de estar tentando habitar um pátio que já não é o seu. Imagine uma construção onde as raízes das árvores já romperam o concreto original. Você tem tentado remendar o piso, mas o que você realmente precisa é aceitar que o novo solo já está pronto para receber uma estrutura muito maior. O seu pátio interno está sendo limpo. Não é sobre fazer mais, é sobre permitir que a limpeza aconteça. Digite e volte aqui para mim. Este cansaço que você carrega não é um sinal de derrota, mas de um profundo realinhamento. Você está sendo calibrado. A cada suspiro, algo antigo se desprende e algo novo se acomoda. Não se apresse em resolver o que ainda não precisa ser resolvido. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe a sua curtida ser o seu amém sem palavras. Não como uma métrica de qualquer espécie, mas como uma concordância profunda de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente e encontrou o seu lugar de repouso. O que você está vivendo não é um colapso, é um alinhamento. Permita que a transição ocorra sem a resistência da sua mente ansiosa. A paz que você busca não está no destino final, mas na maneira como você caminha a partir de agora. Ciente de que cada passo é guiado por uma intenção superior que nunca te abandonou, mesmo nos dias em que o silêncio era a única resposta que você recebia. Você é o observador da própria transformação, e essa consciência é a chave que destranca o que antes parecia inalcançável. Você percebe que, quando os sinais começam a se tornar inegáveis, o primeiro instinto de quem não compreende a natureza do que acontece é o recuo. Eles olham para a luz que emana de um processo de limpeza profunda e se assustam, porque a clareza é muitas vezes mais aterrorizante do que a confusão. O que foi preparado para você não é um prêmio que se exibe, mas uma fundação que se firma no silêncio. Aqueles que recuaram em pânico são os que ainda dependem do aplauso alheio para validar a própria existência, enquanto você, ao permanecer,
Demonstra que a sua estrutura foi construída para suportar o peso da verdade. A transição que você atravessa agora exige que você desapegue de velhas expectativas, pois o que está sendo construído em sua vida não segue o manual que o restante das pessoas ainda tenta seguir. O que você sente, essa vibração sutil, é o resultado de uma frequência que finalmente encontrou o seu canal de expressão. Muitas vezes, a sua mente tenta interpretar o que acontece como um erro de rota, porque ela foi treinada para medir sucesso através de indicadores visíveis, mas o que ocorre agora é de uma natureza invisível e inegociável. Você tem notado que certas conversas já não possuem o peso de antes, que lugares que antes eram o seu refúgio agora parecem estranhos, e que mesmo o seu modo de reagir aos conflitos mudou drasticamente. Isso ocorre porque o seu interior está sendo reordenado para acolher uma realidade muito mais vasta do que a que você habitava. Não é que o mundo lá fora tenha se tornado pior, é que a sua percepção foi elevada. Você está sendo preparado para ocupar um espaço onde a dúvida já não tem poder de permanência. Cada etapa desse processo tem o propósito de retirar o que é acessório para que o que é essencial possa finalmente florescer sem impedimentos. Existe alguém agora, alguém que vive na periferia do seu convívio, que carrega um fardo que ninguém mais nota. Essa pessoa tem se esforçado em silêncio, tentando manter uma postura de normalidade, enquanto por dentro sente que a vida está exigindo uma resposta que ela ainda não conseguiu formular. Talvez seja alguém que você vê na rotina, alguém que exibe um cansaço que não é físico, mas existencial. Esse rosto que apareceu na sua mente agora não está aí por acaso. Quando você sentir que a mensagem que aqui se desenrola atingiu o ponto de ancoragem, lembre-se de que a partilha não é um convite social, mas uma entrega de aviso. Envie isto como quem entrega uma chave. Não explique, não tente convencer, apenas permita que a entrega aconteça. O papel de quem sustenta a luz é justamente este: ser o ponto de luz que guia os passos de quem ainda caminha na penumbra, sem que isso exija esforço de convencimento ou explicação. Ao olharmos para o que foi removido, percebemos que o espaço vazio deixado não é uma perda, mas uma oportunidade de reconfiguração. Você passou anos tentando encaixar peças de uma vida que não correspondiam ao seu desenho original. E a frustração que você sentia era apenas o sinal de que a sua essência estava tentando se libertar de um molde que já não servia. Agora que o pátio interno está sendo limpo de entulhos de décadas, o que você vai sentir é uma leveza estranha, quase desconfortável de tão nova. Não tente preencher esse espaço com as mesmas atividades, com as mesmas conversas ou com as mesmas preocupações. Acalme o seu sistema nervoso e entenda que o nada, em certas fases, é a maior das dádivas, pois é no silêncio do pátio vazio que a voz real pode ser ouvida sem a interferência do ruído externo. Você está no limiar de um reconhecimento que mudará a maneira como você se apresenta diante dos desafios. Não é sobre o que você fará amanhã, mas sobre a consciência com a qual você habita este instante. O seu papel não é carregar o peso do mundo, mas ser a testemunha da própria mudança. À medida que as camadas de condicionamento caem, você descobre que nunca precisou lutar tanto quanto lutou. Você apenas precisava ter se permitido soltar as rédeas mais cedo. Aqueles que recuam, recuam porque não possuem a coragem de olhar para o próprio reflexo quando ele é despojado de máscaras. Você, no entanto, permanece. Você observa o movimento da maré e não se assusta com a mudança, porque entende que o que se retira apenas abre lugar para o que deve entrar. Respire fundo, deixando que essa verdade se acomode na parte de você que mais esperou por esse momento de confirmação. Antes de isto terminar, digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como um desejo,
não como uma esperança, mas como uma confirmação de que o acordo firmado em silêncio agora está selado em sua consciência. Digite devagar, permitindo que cada letra carregue a certeza do seu compromisso com a verdade que agora você sustenta. Deixe os seus dedos fazerem o que o seu espírito já está fazendo desde que esta conversa começou. O que você sente agora não é um acaso, mas uma resposta à estrutura que sustentou a sua caminhada até aqui, uma estrutura que muitos não suportaram manter. Quando o ambiente ao seu redor começou a mudar, muitos ao seu redor recuaram por medo do que a nova luz revelaria sobre eles mesmos. Eles preferiram a penumbra do que já era conhecido, enquanto você, mesmo sem entender a dimensão do que estava acontecendo, escolheu não se mover do seu eixo. Você tem percebido que as conversas que antes preenchiam o seu dia, hoje soam como ruído distante, como se você estivesse assistindo a uma cena da qual não faz mais parte. Esse distanciamento não é um erro de percurso. É a sua visão se calibrando para enxergar o que, para outros, permanece invisível. Existem sinais que apenas quem está pronto para a transição consegue decifrar. Você tem acordado em momentos silenciosos da madrugada, sentindo uma presença que não te assusta, mas que te convoca a um estado de atenção plena. Você tem notado a repetição de padrões que antes pareciam apenas coincidências, mas que agora se revelam como coordenadas de um mapa que você começa a aprender a ler. É o menor acordo, mas é real. O diagnóstico de quem você tem sido é simples, mas exige honestidade. Por muito tempo, você operou como alguém que tenta sustentar uma casa construída sobre areia, puxando cordas que já não estão presas a nada. Você confundiu o esgotamento físico com fidelidade a um propósito, quando, na verdade, você apenas estava gastando energia para manter vivo um cenário que a vida já tinha dado como encerrado. Você se apresentou para uma plateia que nunca esteve prestando atenção, e isso custou a sua vitalidade. Mas a verdade é que o seu valor nunca dependeu do esforço que você faz para que as coisas continuem iguais. Você está em um pátio cujas raízes são profundas demais para serem abaladas por essa transição. Imagine o seu espírito como um navio que passou anos ancorado em águas rasas, acreditando que a segurança estava na proximidade do cais. O que você vive agora não é a perda do cais, mas a correnteza que está cortando as amarras para te levar para o oceano que você sempre soube que existia. Digite e volte aqui para mim. Esse cansaço que você carrega é, na verdade, uma forma de calibração. É o peso das antigas camadas de proteção que não servem mais para a profundidade que você vai habitar. Quando você entende que esse abrandamento não é fraqueza, mas um preparo, você para de lutar contra o silêncio. Deixe a sua curtida ser o seu amém sem palavras, não como uma métrica, mas como uma concordância de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente, sem necessidade de mais explicações. Existe alguém na sua vida que precisa exatamente desta mensagem agora. Alguém que caminha cansado em silêncio, buscando em segredo por uma explicação para o que sente. Alguém cujo rosto acabou de aparecer na sua mente enquanto eu falava. Mande isto para essa pessoa, não como uma recomendação, mas como uma entrega, cumprindo o seu papel de mensageiro daquilo que também te alcançou. O que você experimenta agora é a remoção das velhas blindagens que impediam a sua visão de alcançar o horizonte. Muitas vezes, o recuo daqueles que te cercam não é sobre você, mas sobre a luz que você reflete agora, que se tornou intensa demais para quem prefere a penumbra da rotina. Eles não suportaram a revelação, porque ela exige uma mudança de rota que o medo não permite. Mas você, que permaneceu parado diante da tempestade enquanto os outros buscavam esconderijos,
Entendeu que a sua segurança não reside no que é visível, mas na certeza que pulsa no seu âmago. Você parou de tentar explicar a sua caminhada para quem não possui o mesmo mapa. E é exatamente nessa quietude que o seu maior poder se fortalece. A sua jornada não segue o compasso das multidões porque você não foi chamado para o caminho comum, mas para a vanguarda do que está por vir. O que era incerto agora ganha contornos de promessa absoluta. Cada batida do seu coração, cada inspiração profunda neste instante, confirma que a fase da espera técnica foi concluída. Você não está mais apenas observando a mudança, você se tornou parte integral da própria transformação que o mundo aguarda em silêncio. Não como um desejo, não como uma esperança, como uma confirmação. O acordo que vem se formando em silêncio entre o céu e o seu ouvir é um acordo do qual você vai viver pelo resto desta estação. Digite devagar. A sua essência agora vibra em uma frequência que não pode ser mais contida pelas limitações do passado. E essa nova clareza é o que define o seu próximo passo. Perceba como a sua respiração mudou, como o ambiente ao seu redor parece ter se ajustado para acomodar o peso da sua nova verdade. Você não busca mais o reconhecimento externo, porque compreendeu que a sua autoridade vem de uma fonte que nunca oscila e nunca falha. Essa revelação, essa estranha e profunda certeza de que tudo o que parecia perdido era, na verdade, um processo de limpeza do solo da sua vida, agora floresce com força total. Aqueles que recuaram em pânico ao ver o brilho que você carrega, na verdade, apenas confirmaram que a sua luz é maior do que o espaço que eles conseguem habitar. Não lamente o afastamento daqueles que não conseguiram acompanhar o seu ritmo de ascensão. O seu propósito exige uma coragem que não é para todos, mas é, inegavelmente, para você. O que foi preparado neste momento não é uma recompensa por esforço, mas uma herança por reconhecimento. Você parou de buscar atalhos e aceitou a estrada que lhe foi designada. E essa aceitação é o selo definitivo da sua maturidade espiritual. A sua história não termina aqui. Ela apenas começa a ser escrita com a tinta da convicção inabalável. Sinta como o horizonte se abre agora. Não com promessas vazias, mas com a evidência de que você está exatamente onde deveria estar. Nenhuma força externa pode desfazer o que já foi estabelecido no seu espírito, e a sua paz é o testemunho dessa vitória. Você não corre mais atrás de oportunidades, você agora atrai a realidade que a sua nova frequência emite, tornando-se um ponto de convergência para a ordem e a clareza. Esta é a estação da colheita, onde você nem precisou plantar, pois a própria vida cuidou de preparar o terreno enquanto você ainda aprendia a caminhar no escuro. Agradeça por esse momento, pois ele é a ponte que finalmente conecta o seu sonho ao seu destino final. Você está comprometido, você está enviado, você está sendo conduzido. Agora mesmo, em todo o mundo, outras pessoas estão recebendo este mesmo reconhecimento. Você faz parte de algo que não se anuncia com barulho, e é exatamente por isso que é real. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia.
Viviam em dúvida silenciosa e descobriram que era real e tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.